Legal, pessoal, hoje estamos aqui para dar prosseguimento às nossas oficinas de gastronomia, né? Foi aquele projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. Este projeto foi executado com as verbas da Lei Aldir Blanc e é uma realização do governo federal, através do Ministério de Turismo e da Secretaria Especial de Cultura do governo federal, do governo de Goiás e da Secretaria do Estado de Cultura de Goiás. Então hoje a gente está na nossa quarta aula. Hoje a aula vai ser de quiche, né? Para quem não conhece, a quiche é uma torta, né? Uma torta bem leve, tem muitas variações de quiche. Hoje a gente vai fazer uma quiche de queijo branco, que é um prato bem leve, bem rápido, prático, né? E nós também vamos ensinar hoje uma versão de salada Caesar. Não é a clássica, mas é uma variação que fica bem boa também, tá, gente? Lembrando que amanhã vai ser a nossa última aula, né? Pra gente fechar esses 5 dias aí com as nossas oficinas, e amanhã a gente estará ensinando um Romeu e Julieta de uma forma bem diferente para vocês, com bastante técnica, para vocês arrasarem quando vocês forem fazer e impressionar a galera, tá bom? Como eu disse, hoje é a nossa quiche e a gente vai para os nossos ingredientes, né? Primeiro passo que a gente vai fazer é a nossa massa, uma tarte sablé, que é uma massa parecida com a massa podre, tá, pessoal? É uma massa que vai um pouquinho de sal, farinha de trigo, água e manteiga, tá? Uma massa muito simples, muito saborosa, é aquela massa que derrete na boca. Então agora a gente vai para os nossos ingredientes da nossa massa, tá bom, gente? Então, pessoal, para a nossa massa nós vamos precisar de 250 gramas de farinha, tá? Farinha normal sem fermento. Vamos precisar também de 4 a 5 colheres de sopa de água gelada, tá? E essa quantidade de água vai variar de região para região, de tipo de farinha, tá? E o clima que você está aí, pode precisar de um pouco menos ou um pouco mais, mas vou mostrar o ponto dela certinho aqui para vocês. Vamos precisar também de uma pitada de sal e 100 gramas de manteiga. Gente, a manteiga tem que ser gelada, tá? E é muito importante que seja manteiga, não margarina, porque se a gente usar a margarina no lugar da manteiga, para essa receita, para essa quantidade, vai dar errado a nossa massa. Ela pode ficar mais mole ou mais dura, tá? Então, manteiga, tá? Se você quiser fazer com margarina, pode fazer, mas aí talvez você vai ter que acrescentar mais farinha ou menos, aí fica a critério de vocês, tá bom? E para fazer é muito simples, a gente só vai pegar um bowl, vamos adicionar a nossa farinha no bowl, uma pitada de sal, e a nossa manteiga, vocês conseguem ver que ela tá uns pedaços grandes, então a gente tem que quebrar ela em pedaços menores, mais ou menos desse tamanho. A gente vai fazer isso com toda a nossa manteiga e vai jogar aqui dentro. E aqui, gente, se vocês puderem usar até farinha gelada, vai ajudar bastante a nossa massa, porque a gente quer uma massa bem crocante. Aí o que acontece? Se a gente pega e faz uma massa com todos os ingredientes gelados, quando que ela entrar no forno, vai acontecer um choque térmico e vai deixar a nossa massa muito crocante, tá, gente? Então aqui a gente vai jogando toda a nossa manteiga em pedacinhos. Se você comprar aquela manteiga que vem em barrinha, fica mais fácil, tá? Porque essa aqui é aquela que vem em potinho, então para cortar dificulta um pouquinho mais. É só a gente colocando todos os pedacinhos dela aqui dentro, bem pequenininho. Repetir esse processo com toda a manteiga. Aqui tem 100 gramas de manteiga. Adicionamos toda a nossa manteiga aqui. Agora, gente, aqui nessa massa nós não queremos sovar. A gente vai com as pontas dos dedos e vai fazer movimentos de apertar, como se a gente estivesse quebrando a manteiga mais ainda em pedaços menores. É só com as pontas dos dedos. A gente quer que isso aqui se transforme em uma farofa, tá? A gente não quer sovar aqui, a gente não quer fazer muitos movimentos para não desenvolver o glúten da massa, tá? Que isso vai deixar a nossa massa bem crocante e aquela massa que derrete na boca. Então, é basicamente isso. A gente vai com as pontas dos dedos e a gente também não quer que essa massa fique aquecida. Então a gente vai trabalhar em etapas, 2 etapas, que a gente vai deixar ela na geladeira para descansar também por alguns minutos, né, para ela ficar bem geladinha. E antes da gente levar para o forno, a gente vai fazer esse mesmo processo, sempre deixar ela na geladeira
para ela sempre se manter bem geladinha. A gente vai quebrando com as pontas dos dedos, fazer como se fosse uma farofinha mesmo, tá? Não tem segredo nenhum, é só você ir agregando farinha na manteiga, tá? E sobre a margarina, algumas margarinas dá para você usar, mas que seja acima de 80% de lipídio, tá? Lipídio nada mais é do que a concentração de gordura daquela margarina, tá? O sabor vai ficar bem diferente, né? Mas dá pra fazer também. Olha, o que a gente quer é isso aqui, ó, uma farofa. Vai ficar alguns pedacinhos de manteiga inteiros, não tem problema, tá? Isso não vai alterar nada na nossa massa, é isso que a gente quer também, tá? Só não pode ficar alguns pedaços muito grandes que não vai ficar legal, mas alguns pedacinhos pequenininhos podem ficar. Algumas receitas, ao invés da água, se coloca ovo, né? Só a gema, mas eu prefiro fazer com a água, para mim tem um resultado melhor. Ó, já virou uma farofinha, ó, gente. Agora que a gente vai começar a adicionar a água, tá? A gente vai adicionar aos poucos, bem pouquinha quantidade de água, para não passar do ponto da nossa massa. Só com as pontas dos dedos aqui, a gente vai juntar apenas, a gente não vai sovar. Tá vendo o movimento da minha mão que eu estou apertando? É só isso que a gente vai fazer. Nada de sovar, porque a gente não vai desenvolver o glúten da massa. Apenas movimentos para juntar a massa. Quando que ela se tornar uma bola só, fica bem homogênea, tá no ponto certo, tá, gente? Aqui vai mais um pouquinho. Lembrando que a água está gelada. Vocês conseguem perceber que ela já começa a tomar forma, já não tá aquela coisa mais solta. Ó, por exemplo aqui, ó, vocês já conseguem ver que ela já tá começando a se unir. Então a gente vai adicionar só mais um pouquinho de água. E vai unir a massa até que forme uma bola. Aqui tá quase pronto, a gente vai adicionar só mais um pouquinho, tá? E aqui é importante vocês prestarem bastante atenção no ponto da massa, porque igual eu falei pra vocês, de região para região vai depender muito essa quantidade de água. Se você mora numa região mais úmida, vai menos água. Se você mora numa região mais quente, pode mais. O tipo de farinha. Olha só, pessoal, é isso que a gente quer, ó. Já virou uma bolinha, tá? Tudo juntinho. É isso aqui que a gente quer. Essa é a nossa massa, tá bom? Agora o que a gente vai fazer com ela? Nós vamos levar para a geladeira, deixar descansar em torno de 15 minutos na geladeira, tá bom? Depois a gente volta para abrir a nossa massa na nossa forma, tá, gente? Então, a gente vai levar para a geladeira agora. Daqui 15 minutos a gente volta para dar prosseguimento para nossa quiche. Então, até já. Então, pessoal, passaram aqui os nossos 15 minutos da nossa massa descansando na geladeira. A gente vai abrir ela dentro da nossa forma. Uma forma de fundo falso, tá, gente? Pode ser aquela forma de quiche também, que é a própria para fazer a quiche, tá? Então aqui, muito simples. A gente vai pegar a nossa massa, jogar aqui dentro e com o dedo a gente vai fazer movimentos para abrir a massa. Caso você queira, você pode abrir ela no filme plástico e transferir para cá, o que eu acho mais difícil. Particularmente eu prefiro abrir aqui, que eu acho que fica bem mais fácil, tá? Então aqui não tem segredo nenhum, a gente vai pegar os pedaços da massa mesmo e vai distribuir na nossa assadeira. Que a gente tem que atentar para não fazer uma camada muito grossa de massa.
A gente distribui mais ou menos assim. E agora, vem um processo um pouco chato, né? Mas é necessário que a gente vai começar a apertar a nossa massa até cobrir todo o fundo da nossa assadeira, tá? Tentando para não deixar uma parte muito mais alta do que a outra, sempre pegando bem as bordas, tá? Primeiro que a gente faz é o fundo e depois a gente vai fazer as bordas, tá, gente? Se você tiver um copo, uma colher, dá pra fazer também, tá? Aqui eu gosto de fazer com a mão e depois a gente vem com a ajuda de uma espátula para deixar tudo certinho, tudo retinho, da mesma espessura, tá? E aqui tem alguns lugares que não tem massa, mas não sei se vocês conseguem perceber, outros estão bem mais altos, né? Então esses lados que estão mais altos, vocês vão empurrando, tá? Pra cobrir onde que não tem. Eu não fico tentado em colocar mais massa, porque senão vai ficar muito grosso. Então a gente vai apertando que ela vai se esticando e vai ficar tudo certinho no seu devido lugar. Processo um pouco chatinho, mas vale a pena. O resultado final é muito bom. Aí você vai ver nos lugares que tem uma maior quantidade de massa e vai empurrando. Aqui a gente tem que prestar atenção nas bordas, pra gente fazer a borda bem compacta, porque senão o que que acontece? Se a gente deixar ela assim, ó, não deixar ela totalmente reta, vai acumular muita massa aqui e vai acabar que aqui vai ficar muito grosso, vai dificultar na hora de assar a nossa torta também. Então a gente vai fazendo assim, ó. Ó, perceberam que eu não coloquei mais massa aqui, já deu para cobrir toda a nossa base, tá? Então não fica tentado de colocar mais massa não, que é só você ir apertando que ela vai cedendo e preenchendo todos os lugarzinhos que precisa, tá? Sempre apertando bem as bases. Pra gente ter uma base bem bonita. Em todo lugar que tiver essas rebarbinhas, essas emendas, não sei se vocês conseguem ver, ó. Você vai com o dedo, aperta bastante até ela sumir, tá? Pra não ter perigo depois da nossa massa quebrar, na hora que a gente for tirar da forma, né? E para ter uma apresentação bonita, a gente tem que tirar esse fundo falso também. Então, a gente vai apertando, prensando bastante para ficar tudo bem compactado e não quebrar a sua torta depois. Porque a gente tem esse trabalho todo e como que a gente for desenformar ela quebrar, é chato. Não vai mudar nada no sabor, mas como vocês sabem, a aparência, a apresentação conta muitos pontos, né? Primeiro a gente come com o olhar. Aqui a gente vai apertando. Algum lugar que você vê que tá mais alto, você vai, aperta para distribuir bem, né? Essa massa. Deixar ela mais retinha e perfeitinha possível, tá? O fundo dela aqui já tá bom, agora a gente vai começar a fazer as laterais. Muito simples, a gente vai pegar um pedaço de massa e vai encaixar aqui, ó. Sempre assim, ó.
pedaço de massa, encaixa. Não precisa se preocupar se agora tá grosso, porque depois a gente vai arrumar, tá? Não precisa colocar um tão pertinho do outro, porque a gente vai apertar e eles vão acabar se unindo. Agora a gente vai começar a fazer a borda da nossa massa, tá bom? O mesmo processo que a gente fez embaixo, a gente vai fazer aqui na lateral. Só que a gente tem que se atentar para deixar a borda dela aqui bem reto, tá? Não pode ficar muita massa aqui embaixo, porque senão vai ficar muito grosso e não vai assar corretamente aqui. A gente vai apertando com calma, não precisa se desesperar, porque essas laterais que ficaram tortas a gente vai arrumar depois. Então é só ir apertando mesmo, preenchendo todo o lugar que ainda não tem massa, tá? Basicamente isso, tá, gente? Depois a gente vai pegar uma espátula e vai vir fazendo a borda para ela ficar mais retinha, tá? Depois a gente vai cortar também essas massinhas que forem caindo. Vocês juntam elas, faz uma massinha, coloca na borda. Por aqui não tem segredo, é só vocês irem apertando, tá? Não tem segredo nenhum, não. Vai, esses pedacinhos que for caindo, a gente vai tirando e vai colocando na borda da nossa massa, tá? Pega todos esses que foram caindo e vai colocando assim. Agora a gente só vai mesmo apertar e deixar isso o mais reto possível. Só isso. Agora aqui, gente, eu vou pegar uma espátula. Com a ajuda de uma espátula, a gente vai apertar. Olha só. Eu vou bem na borda, percebe que faz até um buraquinho aqui. A gente quer exatamente isso, que essa borda aqui não fique grossa. Então a gente começa aqui na borda, aperta. A gente vai repetir esse processo na borda inteira da nossa torta. Se você já quiser fazer esse processo já com a espátula desde o início, pode fazer. Mas eu prefiro fazer com o dedo de primeiro, que aí a gente já tem uma base, né? Então só a gente vir prensando que fica tudo certinho, tá? Olha só como que ela vai ficando bonita. Agora a gente vai virar nossa forma assim, e a gente vai vir prensando. Ó, vocês conseguem ver? A lateral, olha. Nessa lateral aqui a gente quer um ângulo mais próximo de 90 graus. Vocês podem apertar sem dó mesmo. Não precisa se preocupar com esses lugares que ficaram mais baixos, porque a gente vai cortar o excesso da massa e onde que tá mais baixo, a gente vai vir com a massa e vai colocar onde que tá nesses lugares mais baixos. Então, não precisa preocupar não, tá, gente? É assim mesmo.
gente está terminando a nossa volta. Aí, pronto, fizemos em toda a base. Agora a gente vai pegar uma faca e a gente vai cortar para que fique todas iguais. A gente vem, vai rodando a forma. E aqui a gente vai tirar os excessos. A gente pode jogar para dentro da própria forma. Nesses lugares que ficaram falhados, nós vamos pegar essas rebarbinhas que a gente tirou e vai colocar. Por exemplo, aqui a gente coloca, aqui a gente coloca, aqui. Todos esses lugares que vocês perceberem que estão falhados, vocês podem colocar. E a gente vai adicionando bem perto da borda, porque a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez com a espátula, pra gente não perder nada de massa. Tá? Então a gente coloca aqui mais perto da borda, para poder subir essa borda mais, tá? Fica bem, essa torta fica bem altinha. Aqui você não precisa ter pressa, tá? Só você ir preenchendo, como se fosse um quebra-cabeça. Deixa eu pegar todos os pedacinhos da massa. Agora a gente vai repetir o mesmo processo. Onde que a gente adicionou massa, a gente vem apertando com o dedo para unir essa massa que a gente adicionou, né? A gente vai rodando a forma assim. A gente tem as bordas bem fininhas e iguais. Se você perceber que um lado está mais grosso, você vai apertando com o dedo e direcionando a massa para onde que está mais fino. Pronto, gente, aqui a nossa massa já tá arrumadinha certinho na nossa assadeira, né? Olha aí que bonito que fica, bem retinha, as laterais, ó, bem inclinadinho aqui, para não ficar excesso de massa. E agora a gente vai pegar essa criancinha e vai levar para a geladeira e deixar por mais 15 minutos antes da gente colocar no forno. A gente vai colocar ela para pré-assar no forno, pré-aquecida a 200 graus por 15 minutos, tá? Mas antes disso a gente leva ela no forno para deixar ela ficar bem geladinha. Quando que ela entrar no forno, a temperatura vai estar alta, ela vai dar um choque térmico e isso vai deixar a nossa massa muito crocante, tá? Então agora a gente vai levar ela para a geladeira e já a gente volta, tá bom? Então até já! Então pessoal, se passaram 15 minutos, né? Tá aqui a nossa massa. E agora a gente vai colocar ela no forno, né? Pré-aquecido a 180 graus por mais 15 minutos, tá? E um detalhe é que antes da gente colocar ela no forno, a gente tem que furar ela. Por quê? Para não ficar aquela massa inchada. Porque o que vai acontecer? O vapor vai se formar aqui embaixo, né? E se não tiver por onde o vapor sair, escapar, a nossa massa vai ficar com a barriguinha. A gente não quer isso, a gente quer que ela fique bem retinha, então a gente vai furar ela agora com o garfo, tá? Muito simples, é só furar mesmo. Deixa eu furar toda ela, para não acontecer ela ficar com essa barriguinha. Caso você não queira furar, você pode pegar um papel alumínio, colocar aqui, colocar feijão e colocar para assar. O resultado também vai ser o mesmo, tá? Mas eu prefiro furar, acho que dá menos trabalho. E não precisa preocupar, porque esses furadinhos vão desaparecer quando que ela assar. Que a massa vai se juntar novamente, então não precisa preocupar. A gente vai furar as laterais também.
todas as laterais dela, para nossa massa ficar bem retinha e não inchar, tá? Pode ser que ela enche um pouquinho, mas aí depois só você apertar que ela volta ao normal, tá? Aqui nossa massa toda furadinha. A gente vai colocar no nosso forno para aquecer 180 graus por 15 minutos, tá? A gente vai pré-assar essa massa, né? E ao contrário do que muitos acham, a quiche não é francesa. Ela é de origem alemã, do reino de Lorena. Então, mais tarde, um tempo depois que os franceses pegaram a receita e apelidaram de quiche Lorraine, né? Que Lorraine é um termo francês para Lorena, né? Então, não é um feio dos franceses, tá? A quiche é alemã, tá bom, gente? Então, agora que a gente vai deixar ela pré-assar, a gente vai para o nosso recheio, tá? O recheio da quiche é a base de ovos e creme de leite. Hoje a gente vai estar fazendo uma quiche de queijo branco, né? A tradicional é a quiche Lorraine, que vai queijo parmesão e panceta, né? Hoje a gente fez uma alteração, né? O queijo branco a gente tem mais costume, sempre tem em casa na geladeira e fica muito saborosa também, tá? Então agora a gente vai para o nosso recheio, vou dar o passo a passo para vocês, um recheio muito simples, mas que tem alguns truquezinhos, tá bom? Então, gente, dando prosseguimento à nossa receita, agora a gente vai fazer a nossa base da nossa quiche, né? A gente vai precisar de 6 ovos, 400 gramas de creme de leite, 100 gramas de requeijão, pimenta calabresa a gosto, pimenta do reino a gosto, sal a gosto. Vamos precisar também de 400 gramas de queijo fresco, tá, gente? Aqui, esse queijo fresco, ele não é o ideal pra gente fazer a nossa quiche. Por quê? Esse queijo, ele é de hoje, então ele tá muito fresquinho, então ainda tem muito soro nele. É bom o queijo fresco que você tenha no mínimo aí uns 2 dias, porque ele vai dessorando e ele vai ficar mais seco. Esse aqui, por exemplo, eu piquei ele, deixei ele dessorando e deixei ele aqui paradinho e ele vai juntar bastante soro aqui embaixo. E se a gente não fazer esse processo antes, o que pode acontecer? Pode acontecer de soltar muito líquido da nossa quiche e a nossa preparação ficar aguada. Não vai mudar o sabor, mas a textura sim, tá? Então aqui a gente pega o queijo, se você tiver um queijo fresco do dia, você pega ele, corta e deixa ele descansar assim que ele vai dessorar bastante. Aqui vocês podem ver, ó, tá vendo a quantidade de soro que tem, que saiu dele? Isso a gente não quer, tá? Então é só você cortar e deixar ele quietinho que ele vai perder bastante água. Depois daqui a gente vai passar numa peneirinha, um papel toalha para ele ficar bem sequinho para a gente dar prosseguimento na nossa receita, tá? A quiche em si é muito fácil. Primeiramente a gente vai pegar os nossos ovos e vamos quebrar no bowl. Só vou pegar um bolzinho para a gente colocar as nossas cascas, né? É sempre importante, pessoal, a gente quebrar os ovos numa vasilha à parte. Mas é que eu sei que esses ovos são bons, eu já fiz o teste com eles aqui antes de começar as aulas, né? Pra gente ver se tá bom. Então, eu já posso quebrar todos direto aqui. Para você que não sabe testar, tem 2 métodos, né? Você pode colocar o ovo em imersão na água. Se ele boiar, é porque ele não tá bom. E outro método mais moderno é você pegar a lanterna do seu celular e colocar o ovo em cima. Se o ovo ficar meio rosado, é porque ele tá bom, tá? Se a luz passar por ele. Se não, é porque ele tá ruim, tá? Então aqui a gente adiciona os ovos, né? Que nós temos 400 gramas de creme de leite, tá? Que você pode usar o fresco, pode usar o de caixinha. Qualquer um vai funcionar. A diferença do fresco e pro de caixinha é que o creme de leite fresco tem um teor de gordura mais alto, tá, gente? O teor de gordura do creme de leite fresco é em média 35% e o de caixinha é só 17%. Por isso que o creme de leite fresco, quando você bate ele, você consegue montar chantilly. Já esses aqui de caixinha você não consegue, porque o teor de gordura dele é muito baixo, então ele não monta chantilly, tá? Então essa é a diferença do creme de leite fresco pro de caixinha. E também a gente tem a nata, né, falando do universo de creme de leite, que é o que tem mais gordura de todos, em torno de 45% de gordura, né? Que é o melhor insumo pra gente trabalhar, porque gordura, sabor, né? Tudo que tem mais gordura vai ser mais saboroso, tá? Agora aqui a gente vai colocar também 100 gramas de requeijão cremoso, tá?
Aqui você pode colocar cream cheese também no lugar. O que você preferir. E agora aqui a gente vai temperar essa mistura, né? Vamos colocar pimenta calabresa. A gosto também, tá, gente? Pimenta do reino. Sal. Deixa eu colocar com mais cuidado. Sal, né? Porque depois que colocar não tem como tirar. A gente vai adicionar também um pouquinho de salsinha picadinha, tá, gente? Eu tenho aqui. Não vamos colocar tudo, vamos deixar um pouquinho pra gente colocar por cima. Quando ficar pronto. Agora aqui a gente vai dar uma misturadinha com a espátula mesmo. Só pra dar uma quebrada. Agora a gente vai vir com o fouet. Pra quem não conhece, esse é o fouet, tá, gente? Mais conhecido como batedor de arame. E aqui a gente só vai misturar. Vamos apenas quebrar esses ovos aqui, né? Só isso. Essa aqui é a base de quiche, tá, gente? Aí aqui você pode adicionar o que você quiser de recheio. Pode ser frango, pode ser legumes, brócolis. Você pode fazer uma quiche vegetariana só com legumes. Você pode fazer uma quiche de alho poró, de espinafre, com bacon. Aí vai entrar a criatividade de vocês, tá? Eu tô passando a técnica para vocês fazerem na casa de vocês. Por exemplo, se você não tem um queijo branco e tem um frango, adiciona o frango. Você só vai temperar ele, vai fritar, certo? Tudo direitinho, para depois adicionar aqui. Então eu passo para vocês a técnica certinha, né? E a receita vocês criam com o que vocês têm em casa, tá? Essa base aqui, nada que você vai colocar aqui vai dar errado. A única coisa que você tem que atentar é para alimentos que tenham muita água, tá? Então, se você colocar algo que tenha muita água, pode ser que desande aqui, tá bom? Então, igual o nosso queijo aqui, alimentos que tenham muita água, você deixa dissolvendo por algum período e adicionar que vai dar certo, tá? Então, aqui a gente vai escorrer o excesso de água, né? Que no caso é o soro. Todo esse excesso de soro nós vamos escorrer. E aqui a gente vai meio que temperar esse queijo, tá? Eu tenho aqui folhinhas de tomilho e orégano fresco. A gente vai tirar uma por uma, porque pra mim queijo e orégano casa muito bem, tá? E a gente tira elas assim inteirinha mesmo, tá, gente? Se você não quiser ou não tiver, não precisa pôr, tá? Ou se você só tem o desidratado, pode colocar também, que vai dar certo, vai ficar gostoso. Eu tô colocando esse é porque é o que eu tenho aqui, tá? É da minha hortinha, então eu prefiro sempre usar ervas frescas, dá um diferencial na preparação. E o orégano é uma erva muito fácil de você ter em casa, muito fácil de cultivar. Tá? Qualquer espacinho aí da sua varanda, do seu quintal, você consegue cultivar ele. E dá um charme todo diferente para sua comida, né? Orégano, salsa, todos eles são muito fáceis de cultivar. Esse aqui, gente, é o tomilho, tá? Essa ervinha aqui, o tomilho, a gente vai colocar também ele. Mesma coisa que a gente fez com o orégano. Vamos tirar as folhinhas, né? Só puxar, elas saem. Vai dar um diferencial para nossa preparação. Esse aqui tem as folhas bem pequenininhas, tá? Mas vale a pena. Dá todo um sabor diferente para o nosso prato. A gente só não coloca os cabinhos. Ou se você não importar também de comer cabinho, pode pôr. Mal não vai fazer. Aí, pessoal, colocamos todas as nossas ervinhas. Aqui tem mais um cabinho, deixa eu tirar ele. Pronto, né? Agora aqui a gente vai meio que temperar esse queijo. Aqui a gente vai colocar um pouquinho de pimenta do reino, bem pouquinho. Se você não gosta, não põe, não precisa pôr, tá?
pouquinho de pimenta calabresa. Vamos adicionar um pouquinho de azeite. Bem pouquinho, não precisa ser muito. Com aquela mesma colher que a gente mexeu no quiche, nós vamos misturar isso aqui. Na mesma espátula. Vai dar um gostinho aqui no nosso queijo. Aqui, gente, nós vamos adicionar também uma colher de sopa de farinha de trigo. E você me pergunta, para que essa farinha de trigo? Caso a gente não tiver dessourado bem o nosso queijo, a farinha de trigo vai meio que fazer uma colinha com o líquido que for saindo dele. E a gente usa a farinha de trigo também para recheios mais líquidos, para não deixar o queijo afundar, fica só no fundo da nossa forma. Então a gente coloca a farinha de trigo, né? Cerca de uma colher de sopa é o suficiente. A gente vai misturar toda a farinha aqui, nosso queijo. Nosso recheio está basicamente pronto, gente, muito fácil, né? Agora a gente vai ver a nossa torta ali como que tá, se ela já tá pré-assada, né? E a gente vai dar continuidade, tá? Então, gente, aqui a nossa massa já tá pré-assada, tá? Olha só o que eu falei pra vocês. Lugares que não ficarem corretamente grudadinho no outro, olha o que que acontece, tá? É isso, ela vai se trincar. Mas isso aqui não vai alterar ao final da nossa massa, porque aquele creme que a gente fez, a gente vai agregar aqui e onde que tá trincadinho assim, ele vai colar. Então, tá, você não precisa ficar preocupada. Aqui ela já tá pré-assada. A gente vai pegar o nosso creme de ovos e vai despejar aqui, tá? Não precisa preocupar, sem medo mesmo, só despejar. Tá bem. Agora a gente vai colocar os nossos quadradinhos de queijo, tá? Coloca assim meio sortido. Aqui nós temos 400 gramas de queijo. Caso você não quiser fazer com queijo branco também, você pode fazer com parmesão. Fica muito bom também. Combinação de parmesão e bacon também fica bem legal, alho poró, todas, qualquer opção dessa fica show de bola nessa quiche. Terminamos aqui de rechear a nossa quiche, a gente vai voltar pro forno, né, 180 graus, agora por aproximadamente 45 minutos, tá? Aproximadamente por quê? Porque forno, né, cada um conhece o seu, né? Então o meu aqui é mais ou menos esse tempo, tá? Mas quando que ela estiver boa, ela vai estar dourada, é o ponto dela. Aqui geralmente ela vai criar uma barriguinha, tá? Ela vai assar e vai inchar. Gente, é completamente normal, tá? Não precisa ficar preocupada, achando que algo deu errado, porque quando você tirar ela do forno, ela vai abaixar, tá? Então você não precisa preocupar. Então agora a gente vai levar ela pro forno e a gente vai fazer o nosso acompanhamento da nossa quiche, que é uma salada, tá bom? Pra ficar com a refeição completa, tá, gente? Então, até daqui a pouco. Então, pessoal, agora a gente vai para a nossa salada Caesar, né, entre aspas, né? A gente vai precisar para essa salada, para o nosso molho a gente vai usar 4 colheres de maionese e 2 colheres de creme de leite. Você pode substituir o creme de leite por iogurte natural, tá? A gente também vai usar sal no ponto baixo, alho, pimenta do reino, vamos usar suco de meio limão,
alface americana, tá, gente? E a gente vai usar pão também. Aí, para nossa salada, a gente vai dividir ela em 3 partes, né? Com o pão e o alho e o azeite, nós vamos fazer croutons. O que seria o crouton? Crouton nada mais é do que uma torradinha, tá? Você pode pegar qualquer pão que você tem aí na sua casa, corta ele, tira a casca e a gente vai fazer o nosso crouton a partir daí, tá? Para o nosso molho, nós vamos usar o creme de leite, a maionese, um pouco de alho também e o limão, sal e pimenta. E para a gente montar o corpo da nossa salada, a alface americana. Então, para a gente fazer o nosso molho, primeiro a gente vai pegar o nosso alho e vai dar uma fritada nele. Na receita clássica, não é frito, tá, gente? Na receita clássica também é feito com anchova. E o que seria a anchova? A anchova é um parente da sardinha, vamos dizer que é a prima rica da sardinha, tá? Aí, no caso, se a gente estivesse fazendo a clássica, a gente ia pegar a anchova, cortar junto com ela e dar uma refogadinha nela aqui, tá? Ela tem um sabor bem forte, bem pronunciado, parece a sardinha. Só que a gente vai fazer uma, entre aspas, Caesar, né? Então aqui a gente só vai dar uma fritadinha no nosso alho, para ele não ficar com aquele sabor adstringente, para você não ficar lembrando dele o dia todo, tá? Se você quiser assá-lo, também fica perfeito, tá? Você pega o alho, coloca no forno, deixa uns 30 minutos e depois ele vai estar adocicado, tá? E sem aquele sabor muito forte. Aqui já deu uma fritadinha, tá ótimo, tá? Nosso molho é muito simples, muito fácil. Na vasilha mesmo aqui da maionese, a gente vai adicionar o creme de leite. Vamos adicionar o nosso alho que a gente fritou, com o azeite. A gente vai adicionar a pimenta do reino, quanto baixo, se você não gosta. Um pouquinho de sal, uma pitadinha de nada de sal, tá, gente? Só para ajustar aqui com o nosso creme de leite. E aqui a gente vai misturar. Lembrando que você pode fazer com iogurte natural também, tá? A gente mistura. E na receita original da salada Caesar, aqui também entra o queijo parmesão, tá? Só que hoje a gente não vai pôr porque a gente está fazendo uma versão diferente da salada Caesar, tá? Mas o molho dela é esse, tá? E sem as anchovas também, porque particularmente eu não gosto do sabor da anchova, eu acho muito pronunciado. Se você gosta, você pode colocar, tá? Tranquilamente. Agora a gente vai adicionar suco de meio limão para atenuar a acidez, a gordura, tá? Porque aqui já tem muita gordura, a gente coloca o limão para atenuar. Você pode espremer assim entre os dedos, para qualquer sementinha que tiver ficar na sua mão. Mão sempre limpa, né? Agora que a gente só vai agregar o suco do limão, a gente vai ter o nosso molho da nossa salada Caesar. Geralmente a salada Caesar acompanha alguma proteína também, tá? Se você quiser fazer um frango grelhado e adicionar nela, fica a seu critério. É muito bom também. Só que hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Que na nossa a gente está fazendo para acompanhar a nossa quiche, né? Já tem muita proteína, porque é a base de ovos, tá? Agora a gente experimenta para ver se tá bom a acidez. Bem bacana, um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta calabresa. E voilá, nosso molho está pronto da nossa salada. Agora a gente vai reservar ele aqui no canto. Vou limpar nessa bancada. Nós vamos partir para os nossos croutons. Muito fácil também, gente. O crouton dá para você fazer ele tanto no forno quanto na panela, tá?
Hoje a gente vai fazer aqui pra você na panela, porque eu acho mais fácil, mais prático. Mas se você quiser fazer no forno, o método é o mesmo, tá? Você vai adicionar o seu pão, já joga ele na panela, tá? Vai adicionar azeite. Nosso fogo não ligou. Fogo baixo, tá, gente? Porque a gente não quer que queime. Esse aqui é um pão integral. Você pode fazer com o pão que você tiver aí. Agora aqui nós só vamos mexer até ele ficar douradinho, tá? Aqui você pode colocar as ervas que você quiser. Caso você for fazer no forno ou na panela, não é muito legal aqui agora você colocar ervas frescas, porque corre o risco dela queimar, tá? Então aqui no meu eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de calabresa, um pouquinho do nosso alho, tá? Se você não gosta de alho, não precisa pôr. Bem pouquinho. Vou colocar também um pouquinho de orégano seco. Vai dar um saborzinho todo especial. Um pouquinho também de chimichurri a gosto. E tá ótimo. Agora aqui a gente só vai deixar ele dourar, tá? Só dourar mesmo. A quantidade de azeite você vê no olho. Vai depender da quantidade de pão também que você vai utilizar, tá? Aqui eu vou adicionar um pouquinho a mais de azeite. Acho que ele tá um pouquinho seco pro meu gosto. Agora a gente só vai deixar ele dourar mesmo, tá? Sempre mexendo para não queimar. No forno a gente só jogaria ele lá e deixaria ele dourar. E no forno ele também fica um pouquinho mais crocante do que na panela, tá? Tô usando essa panela alta porque é mais fácil de mexer do que seria numa frigideira, né? Porque a frigideira corre o risco dos pedacinhos de pão começar a fugir. Então aqui é só mesmo mexer, tá? Pra ele dourar. Basicamente isso. A gente vai mexer até ele dourar. Essa salada é muito versátil. Você pode adicionar tomate seco, né? O que você quiser, ovos, né? Vai do seu gosto. Presunto cru também fica muito interessante. Esse molho que a gente também fez é um molho bem coringa, tá? Vai ficar bem legal. Essa salada é um acompanhamento bem leve para nossa quiche, né? A gente vai ter um prato completo. Todos os macros e micronutrientes necessários a gente vai ter nesse prato nosso, tá? Aqui já tá começando a dourar. Vou baixar o fogo um pouco. O cheiro do alho já começa a subir. Um cheirinho muito bom. Esse pão que eu tô usando aqui, gente, é um pão integral, tá? Era o que eu tinha aqui em casa hoje, você pode usar o pão que você tiver. Então, sempre mexendo pra não queimar. Aqui a gente vai deixar dourar. Não deixa dourar muito também, pessoal. A gente já pode desligar o nosso fogo, tá? Vou continuar mexendo um pouquinho. Nossa panela aqui, ela pega bastante calor. Se a gente não ficar esperto, queima, passa do ponto, tá? Não precisa preocupar com esse alinho aí que dourou demais, porque a gente não vai usar ele não, tá? Vamos usar só o pão mesmo. Então, vai dar um saborzinho todo especial pro pão. O nosso fogo já está desligado, mas a nossa panela ainda continua bem quente, tá?
Pronto, a gente vai continuar mexendo. Para não ter perigo de queimar. Eu já consigo sentir a crocância dele pela espátula. Aqui a gente já está num ponto bacana, o fogo já estava desligado. A gente continua mexendo só para não queimar. Essas panelas inox, elas têm um fundo bem grosso, então, mas tem bastante calor. Se a gente largar, desligar o fogo e largar, corre o risco de queimar, tá? Não é isso que a gente quer, tá? Ainda tá prontinho. Pra gente separar essas partezinhas mais tossadinhas, a gente coloca uma peneira, bate, o que a gente não quer vai descer, o que a gente quer vai ficar, tá, gente? Então aqui a gente vai pegar os nossos croutons, reservar na mesma vasilhinha, mesmo bolzinho que tava antes. Esses são os nossos croutons. Agora a gente só vai montar a nossa salada mesmo, tá? Então, pessoal, aqui a gente já tá com os nossos elementos da nossa salada todos prontos, né? Nosso crouton, nosso molho Caesar, a alface, né? Agora a gente só montar, tá? A gente vai pegar o alface, eu já guardo minha salada limpinha, tá? A gente só vai cortar as folhas dela. Essas pequenas você nem precisa cortar. Alface americana, tá, gente? A quantidade já tá boa. Agora aqui a gente vai adicionar o nosso molho, né? Boa quantidade de molho. Agora que a gente só vai misturar esse molho nas nossas folhas de alface. Adiciona esse restante de folhas. Aqui, gente, fica a critério, tá? Vocês podem adicionar frango, podem adicionar ovos, presunto cru, tá? A salada Caesar é famosa por ser uma salada completa, né? Então hoje a nossa tá um pouquinho diferente. Parmesão também, sempre tem. Mas hoje a nossa tá um pouquinho diferente. Tomate seco também fica bem bacana. É só a gente envolver todo o alface com o nosso molho que a gente fez. E tá pronta a nossa salada. Os croutons a gente vai servir no prato para manter a crocância, tá, gente? Finalizamos a nossa salada, né, gente? Agora aqui a gente vai desenformar a nossa torta, né? Aqui eu já tenho uma pronta que eu fiz mais cedo, né? Pra você desenformar muito simples. Só você deixar ela mornar, tá? E você vai pegar a torta, ela fica assim, bem dourada. Quando que tiver douradinha assim já tá bom. Você pega um copo, algum recipiente que você tiver e só solta a lateral dela. Aí ela vai ficar inteira. Cuidado. Essa aqui é a nossa quiche de queijo branco. Vou colocar ela aqui em cima de um para ficar bem bonita. Então, pessoal, agora a gente vai montar o nosso prato, né? Vamos colocar uma fatia bem caprichada. Fatia bem bonitinha. Como eu disse pra vocês, a massa ela desmancha, tá? Tira ela bem do lado de cá. Olha como que ela fica, viu, gente?
fica assim. Colocar aqui do ladinho. Para aqui a gente vai montar a nossa salada para finalizar o nosso prato. Deixa eu pegar a nossa salada, né? Muito simples, mas também muito saborosa. Vamos colocar aqui ao lado. Essa salada com tomate seco também fica bem legal. Agora a gente vai colocar os nossos croutons. Vai dar crocância. E assim, só encaixando mesmo. Jogar um pouquinho de salsinha fresca, dar um charmezinho. E regar com um pouquinho de azeite. Então, pessoal, esse aqui é o nosso prato finalizado, tá? Nossa quiche de queijo branco com uma salada caprese, tá? É um prato completo, que a gente tem bastante proteína, um prato saudável, não tem muita gordura na preparação, certo? Então, para você que está pensando em se cuidar, é uma ótima opção, muito fácil de fazer, muito prático, muito rápido. E aqui a gente tem uma refeição muito boa, muito gostosa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com essa bela imagem e até amanhã para nossa última aula, tá, gente? Amanhã a gente vai fazer o fechamento, vai ser uma sobremesa, né? Um Romeu e Julieta, bem diferente do que a gente está acostumado, que a gente vê por aí. É um prato para impressionar, tá? Então, aguardo vocês aqui amanhã pra gente aprender a fazer essa sobremesa. No mais, é isso. Tchau, tchau. Até. Abraços.